Uma nova geração de computadores foi anunciada recentemente pela Microsoft e, ao contrário dos nossos estúpidos PCs, essa nova geração será toda empoderada por inteligência artificial. O Windows deve mudar consideravelmente no futuro, integrando recursos de IA em diversas partes do sistema, começando aí nessa geração com os poderosos processadores ARM Snapdragon X Elite como base de tudo isso. Os chamados Copilot Plus PCs virão equipados com uma NPU, que é um chip extra, além dos já conhecidos CPU e GPU, focado em realizar tarefas relacionadas à inteligência artificial, visando aumentar a eficiência dessas máquinas quando lidarem com esse tipo de tecnologia. Dentro de todos os novos recursos anunciados no evento Build recente, de longe, a novidade mais polêmica é o Recall, uma ferramenta que pode registrar absolutamente tudo que você faz no seu computador, tirando snapshots a cada 5 segundos das suas atividades. Segundo a própria Microsoft, a ideia é que você utilize o Recall para encontrar qualquer informação que tenha passado pela tela do seu computador em algum momento e que você não sabe mais aonde está. Vídeo, áudio, texto, imagens, tudo usando o poder de IA para fazer pesquisas contextuais e semânticas em análises baseadas nesses dados registrados. Enquanto alguns especialistas em segurança estão preocupados, alguns usuários comuns, digamos assim, que usam os computadores apenas para tarefas relacionadas à produtividade, se mostram empolgados com as possibilidades do Recall. A grande questão é, o Recall realmente pode mudar a forma com que as pessoas interagem com os computadores para melhor? Ou simplesmente é uma ferramenta com muito mais contras do que prós? Hoje nós vamos juntos entender os cenários de utilização de uma ferramenta como o Recall, mas vamos também um pouco além das imagens bonitas dos vídeos demonstrativos, onde tudo funciona perfeitamente sem nenhum problema. Para ter uma perspectiva até mais crua dos planos da Microsoft, eu também li as mais de 70 páginas do relatório para investidores que eles fizeram referentes ao primeiro trimestre de 2024 e devo dizer, tem várias informações bem interessantes lá que deixam os movimentos da Microsoft bem mais claros. Quem apoia o vídeo de hoje é a Tribe. Se você quiser entender como as tecnologias ao seu redor funcionam e se tornar um programador, quem sabe, um dos primeiros passos é aprender sobre lógica. Os nossos amigos da Tribe criaram um curso de lógica de programação e algoritmos completamente gratuito que você pode fazer aí do conforto da sua casa. São 10 horas de conteúdo, mais de 30 exercícios para você praticar e fixar o que aprendeu. É um curso indicado para as pessoas que não têm nenhuma experiência ainda na área ou para aqueles que querem rever os conceitos mais básicos. Ficou interessado? Então é só conferir no link aqui na descrição. A Microsoft gastou um bom tempo da apresentação dos Copilot Plus PCs falando do Recall e dos vários casos de uso que ele pode ter, sempre ali destacando apenas o lado positivo dele, como já era de se esperar numa apresentação de produtos desse tipo. Quem acompanhou esse evento aí de perto foi o Rafael, integrante aqui da equipe do DioLinux e também autor do canal Winchester, especializado em Windows. Vamos começar pelo começo. Explica pra galera o que é o Recall exatamente. Tá, o Recall é, assim como o Copilot, é uma das grandes features que a Microsoft está investindo em inteligência artificial no Windows e talvez uma das mais poderosas, em certo modo, assim, que realmente quer tornar o Windows o sistema operacional com inteligência artificial mais integrada, assim, no próprio sistema mesmo, para dar de ferramenta para o usuário, né? Recall, que estava sendo especulado se chamar AI Explorer, quem acompanha os rumores, assim, deve ter ouvido esse nome em alguns sites que algumas semanas atrás, antes de ser lançado oficialmente, ele é o que vai começar a monitorar praticamente tudo que você faz no seu computador para trazer as informações anteriores que você tinha, que você trabalhou em algum momento, ou que passou pela sua tela de alguma forma ali, para você, caso você pesquise por ela. Então, vamos supor, se você recebeu uma receita de um bolo de sua tia no WhatsApp, em algum lugar, e você não anotou ela, 2 semanas depois você lembrou e quer fazer, você pode pedir para o Recall, para a ferramenta, qual que é a receita de bolo que sua tia mandou, e ele vai trazer para você. Ele vai lembrar onde que estava e vai mostrar para você aquela receita, por exemplo. Então é uma ferramenta mais que uma memória fotográfica, que nem a Microsoft fala, para você conseguir trazer essa informação de volta de tudo que você faz no computador. E aí a grande polêmica é essa, né? Realmente tudo que você faz tá ali aparecendo para ela. Infelizmente, nem toda tecnologia é simplesmente boa ou ruim. O mundo não é assim, né? Como se fosse um jogo de cara ou coroa com só 2 opções. Com muita frequência, especialmente no que tange produtos envolvendo processamento de dados, como é o caso do Recall,
é necessário fazer um balanço entre prós e contras e entender se os dados que você está entregando a essa ferramenta voltam para você como vantagem de uma forma proporcional, que faça sentido individual para você. Andrés Teodoro, editor-chefe da Tech Software at the Future, expert em privacidade digital e ferramentas de segurança, escreveu um artigo para o popular site TechRadar, levantando alguns pontos relacionados ao recall que vale a pena a gente discutir. As preocupações que ele levanta começam com coisas até um pouco mais simples, como o maior uso de disco, até considerações sobre o quão privado e seguro o recall pode ser, considerando a quantidade monstruosa de informações que ele pode adquirir. Nesses computadores Copilot Plus, o recall é uma feature ativa por padrão no momento do setup inicial. O usuário então pode escolher fazer configurações nele se quiser, adicionar e excluir apps ou até mesmo desligar o recall através do painel de controle do sistema lá na seção de privacidade. Como o próprio Andrés comenta no artigo, a decisão deveria ser feita pelo indivíduo e não pelo Windows. Ter ele ativo imediatamente apenas significa que as pessoas não informadas não poderão agir sobre isso. Quem viu a apresentação lá na build e leu os facts pode ter reparado que a Microsoft afirma que o processamento dos dados é feito localmente e os seus dados não saem do seu computador. Graças à NPU, isso realmente pode ser feito, pelo menos até um certo nível. Então, acaba não sendo só mais um argumento para vender novos computadores, mas infelizmente não é como se esse fato permitisse uma tranquilidade plena. A sensação que eu tenho é que as pessoas têm dificuldade de gerenciar abas de navegador, por exemplo, ou desconhecem a existência do histórico para encontrar alguma coisa ali. E aí entra uma ferramenta como essa para talvez tornar aquilo um pouco mais intuitivo. E agora entra a parte ruim do negócio, que é a política de privacidade dele. O que a Microsoft declarou em relação a isso? Em relação a como o recall deve funcionar? Bom, de acordo com a Microsoft, a gente tem que deixar muita ênfase aqui, que é de acordo com a Microsoft, a gente tem que ver isso na parte depois, todo o processamento vai ser local. Então, nenhuma dessas informações vão sair do seu computador. Tudo que ele tirar o snapshot lá no seu computador vai ficar no seu computador e de lá não vai sair. E a questão é que, sendo tudo local, você talvez o usuário se sinta mais seguro com essas informações, né? Quem é muito preocupado com privacidade. Mas aí tem entre as questões, o quão seguro é ter essas coisas armazenadas no seu computador local também. Pensando bem, tecnicamente, mesmo que seja até só para criar uma sensação de conforto no entorno da ferramenta nesse anúncio, o fato dos dados serem processados localmente e os snapshots não serem enviados para a Microsoft é o que separa essa ferramenta de se tornar um próprio de um livro do George Orwell ou de se tornar algo que as pessoas estão meio ok em usar. Segundo a Microsoft, não só os dados ficam somente no seu PC, como eles são criptografados também. Os snapshots do recall fazem uso de tecnologias como o BitLocker, presente no Windows 11 Pro e Enterprise para fazer a criptografia. Pro e Enterprise são versões específicas do Windows não presentes em computadores de consumo mais comuns que geralmente vêm ali com o Windows 11 Home. Isso, claro, levanta algumas questões, porque será que a criptografia do recall vai ser só válida nos Windows mais caros e os Windows na versão Home não vão ter acesso a ela, o que obviamente seria um problema enorme para se utilizar o recall? Ou será que somente o Windows Pro e o Enterprise que vão ter acesso ao recall e o Windows Home fica de fora? Ou ainda, será que mesmo no Windows Home os usuários vão ter a criptografia sendo uma exceção à regra? Perguntas que ainda não têm uma resposta muito clara vindas da Microsoft. A gente vai ter que esperar esse recurso talvez entrar em uso, de fato, para nós termos certeza de como ele vai funcionar. Criptografia por si só, inclusive, pode não querer dizer tanto assim também. Seria interessante ter mais detalhes de como isso é feito de verdade para entender que nível de segurança a gente está falando, já que o próprio BitLocker pode ser vulnerável sob certas circunstâncias também, como foi mostrado recentemente em vários portais de notícias. E se existe algo que pode motivar hackers a trabalharem incansavelmente para burlar, é a promessa de que a recompensa para esse esforço seria enorme. Convenhamos que acessar informações que registram absolutamente tudo que o usuário fizer num computador através de capturas de tela, incluindo seus contatos, conversas, históricos, dados bancários, senhas, aplicativos que são usados, além de um conjunto bem definido de dados que permite entender os hábitos de quem estiver utilizando o computador, é um jackpot aí de qualquer criminoso digital, né?
Em termos de privacidade, pelo que a Microsoft mencionou, apenas o Edge em sua aba anônima e também conteúdos protegidos por DRM, tipo os vídeos da Netflix, não serão registrados por padrão pelo Recall. Todo o restante, incluindo os outros browsers e qualquer outro tipo de conteúdo que não esbarre em DRM, serão registrados teoricamente, incluindo dados sensíveis como senhas e informações bancárias, como eu tinha mencionado, algo que inclusive está previsto de forma literal no FAQ da ferramenta. Como que você acha que o Recall pode ser útil? Porque apesar de eles terem dado alguns exemplos, minha apresentação, a aba que eu esqueci onde estava o site, alguma coisa assim, o vestido que eu vi, a receita, são coisas triviais, são coisas até supérfluas, alguns poderiam dizer, superficiais, que talvez não justificasse ali esse trade-off de você gravar tudo que você faz só para ter acesso a isso. Mas você consegue ver algum outro caso de utilização onde isso seria um pouco mais significativo, talvez? Cara, então, é naquele negócio, né? A tecnologia chega e a gente começa a entender realmente as usabilidades que isso pode trazer pra gente, né? Como um cara que tem TDAH, acho que essa parte de lembrar coisas que eu esqueci é o mais simples pra mim, mas de fato, pra grande maioria das pessoas, pode ser algo bem supérfluo mesmo, não vai fazer grande diferença, assim, pelo menos que a gente consegue ver nesse primeiro momento, né? A gente pode pensar, sei lá, acessibilidade, pessoas com Alzheimer, por exemplo, que tem alguma dificuldade realmente diagnosticada mesmo, de se esquecer das coisas e tudo mais, isso pode ser uma ferramenta útil a trazer informações lá atrás, que ela possa ter esquecido. A gente pode pensar em monitoramento de pais, né? A gente sabe que a criançada hoje em dia está fazendo loucuras na internet, então se tem uma ferramenta mais poderosa assim, para os pais monitorar o que as crianças fazem, se isso é ético ou não, aí a gente pode discutir daqui a pouquinho isso. Algum desses cursos assim, mais de monitoramento mesmo, pensando no lado positivo, né? A gente pode ver. Pessoalmente, eu não consigo me ver utilizando isso no dia a dia ainda. Por mais útil que ele possa ser, os riscos que você corre usando o Recall justificam o benefício que ele pode te trazer? Existem situações simples que a gente pode considerar. Computadores públicos com o Recall ativado podem ser extremamente problemáticos, especialmente se as pessoas que forem utilizar ele não souberem que a função está ativa e exponham ali informações sensíveis de forma não intencional. Se a sua família compartilha um único computador, também pode ser um problema de privacidade. Se o seu computador for hackeado ou se o seu laptop for roubado, agora você não vai mais precisar se preocupar somente com as suas senhas. Muito mais coisa está na linha. Não podemos considerar que todas as pessoas que vão utilizar esse recurso sabem se proteger online ou sabem fazer configurações que aumentem minimamente a sua segurança. Então, você precisa sempre pensar no pior cenário possível nesses casos. Laptop sem senha, com login automático, pessoas que não usam autenticação em 2 fatores e assim por diante. Já imaginou o Recall gravando todos os dados médicos de diversos pacientes em computadores de hospitais ou clínicas, onde existe muita informação sensível? Confiança é algo muito importante. Será que nós podemos confiar que um produto com essas capacidades nunca vai ser utilizado de forma predatória, seja por hackers, por governos ou pela própria Microsoft? As promessas do presente podem mudar no futuro, não é mesmo? Será que é possível confiar em um serviço cujos termos de uso podem mudar com o tempo para afrouxar um pouco as regras para permitir o uso de dados? Será que o usuário que já não leu os termos de uso da primeira vez iria ler da segunda? Se o Recall realmente funcionar bem, existe uma grande chance de haver uma versão Enterprise para ele, vendida para empresas que podem utilizar essa tecnologia para monitorar os colaboradores. Discussões éticas sobre isso sempre aparecem, mas talvez seja a primeira vez que uma ferramenta desse tipo vem pré-instalada com o sistema operacional que o pessoal vai utilizar nos computadores. Como o Windows tem código fechado, como saber se realmente nada é enviado para fora do sistema? Se essa ferramenta existe pré-instalada no sistema operacional das pessoas e a Microsoft consegue ligar e desligar funções no seu computador remotamente, o que impediria de uma ordem judicial do Estado obrigar a Microsoft a coletar dados dos usuários de forma secreta? Claro, situações assim são obviamente hipotéticas, beirando o Black Mirror. Mas a simples ideia da possibilidade pode deixar algumas pessoas desconfortáveis. A Microsoft está ciente disso. Documentos como esse relatório aqui para investidores possuem uma seção de potenciais riscos para todos os shareholders.
os problemas que a Microsoft pode precisar lidar. Links aqui na descrição para você conferir em primeira mão se você quiser também. Nas páginas 56 e 57 é falado sobre os problemas relacionados ao uso de dados pessoais e como isso pode acabar gerando processos legais ou danificar a reputação da empresa, além de falar sobre como o desenvolvimento de tecnologias relacionadas à IA pode ainda sofrer mudanças legislativas e estar sujeito aos desejos do governo ou às reações negativas do público, o que obviamente poderia afetar o faturamento da Microsoft. É basicamente um alerta para que tipo de situações do mercado podem gerar perda de receita. A observação é que a simples existência desses dados já cria potenciais riscos para a Microsoft em termos de ações legais, e no que tange o uso de IA, ainda não se sabe exatamente qual é o limite para essas coisas. As leis relacionadas ao uso de dados, direitos autorais e ao uso de recursos por IA ainda estão sendo escritas e certamente serão modificadas no futuro. O que fica bastante claro é que a Microsoft não quer perder o bonde de novo, como aconteceu com os smartphones. E IA é a nova galinha dos ovos de ouro, ao menos é o que parece. As empresas andam colocando IA no título dos produtos até quando não faz sentido só pelo marketing, ao que parece. O que dirá então a Microsoft, que é a principal investidora da OpenAI, a empresa por trás do famoso ChatGPT. Numa carta aberta a investidores no ano passado, o CEO da Microsoft, o Satya Nadella, comenta sobre como a intenção é basicamente colocar IA em tudo que for possível. E é exatamente isso que nós estamos começando a ver agora. A Build recente demonstrou isso com bastante clareza. A Microsoft, no entanto, não é a única empresa tentando oferecer algo como o Recall para as pessoas. Numa pegada um pouco diferente, há algum tempo nós fizemos um vídeo mostrando ferramentas de produtividade diversas que utilizavam inteligência artificial. Uma delas se chamava Rewind. Na época ele funcionava somente no macOS, mas parece que o suporte foi expandido de lá para cá. A proposta do Rewind é a mesma do Recall, basicamente, ou seja, tecnicamente não é nenhuma invenção da Microsoft, o conceito em si já existia, mas a premissa de uso é um pouco diferente. A estrutura técnica é semelhante, porém não atrelada ao sistema operacional de forma nativa, como no caso do Windows. O Rewind é algo que o usuário escolhe utilizar deliberadamente, precisa instalar no seu próprio computador de forma manual. Diferente do Recall, não é necessário uma NPU para tirar proveito dessas funcionalidades. Será que todas essas novidades relacionadas à IA estarem disponíveis somente na nova geração de PCs não é apenas mais uma técnica de marketing para vender esses novos computadores? Para ser justo, NPUs são de fato muito melhores para fazer tarefas envolvendo IA do que CPUs mais tradicionais ou até mesmo GPUs. Mas o funcionamento do Rewind mostra que essa foi uma escolha deliberada da Microsoft. Se a intenção fosse fazer funcionar em qualquer máquina que já tivesse o Windows 11, por exemplo, ainda que de forma mais lenta, certamente poderia ser feito. Isso, na verdade, pode estar relacionado com algo que eu encontrei nos relatórios financeiros da Microsoft. Uma seção específica fala sobre o business model da empresa. Ali é mencionado que apesar da Microsoft ter transicionado para um modelo de software como serviço nos últimos anos de uma forma mais geral, uma quantidade significativa da receita ainda vem de licenças do Windows e parceiros comerciais que vendem computadores com o sistema embarcado. Apesar da receita relacionada à venda de dispositivos da Microsoft como o Surface ter caído, a receita relacionada ao Windows OEM aumentou em cerca de 8% em relação ao mesmo período do ano anterior. Toda a seção de computação pessoal representa um belo valor também e, em geral, cresceu 13%. Ou seja, continuar vendendo computadores ainda é uma preocupação e criar ferramentas e recursos que deem um empurrãozinho ali nas vendas é sempre uma tática comum. Ainda na seção de risco daquele mesmo documento, a Microsoft menciona como os competidores podem afetar o desempenho da empresa no mercado. Eles mencionam os competidores como quem costuma dominar o mercado mobile especificamente e também mencionam que uma parte do público, eles detectaram, está deixando de utilizar PCs com Windows para fazer certas atividades. Como a Microsoft não tem domínio no mercado mobile, é preciso que as pessoas continuem utilizando o Windows de alguma forma e os serviços deles. Esse é o único jeito de vender serviços no entorno do sistema operacional que eles controlam e movimentar um mercado de anúncios também, que parece ser uma das intenções. Isso, mais uma vez, reforça o interesse de criar algo que o marketing tratou como um novo tipo de PC, esses Copilot Plus, para tentar ocupar esse espaço. Talvez na intenção de fazer com que as pessoas comprem um novo computador desses no lugar de um MacBook ou de um iPad.
Recentemente, nós vimos também a Microsoft demonstrando intenções de lançar uma loja para sistemas operacionais móveis também, o que reforça a ideia de querer continuar competindo nesses segmentos, mesmo que seja ali pelo segundo lugar. Esse é um momento importante em relação à integração de tecnologia com recursos de IA, onde várias empresas, incluindo a Microsoft, estão testando os limites técnicos e até mesmo os limites éticos do uso desse tipo de tecnologia. O conceito de bem e mal é moldado de acordo com a nossa percepção das coisas. Você certamente consegue pensar em coisas que eram completamente aceitáveis e até vistas como boas em uma determinada época, que hoje em dia não são bem vistas ou até viraram crime, né? A impressão que eu tenho é que certas tecnologias envolvendo IA andam bem no limiar aí da nossa compreensão. Conforme coisas novas e fantásticas são anunciadas nesse campo, é muito comum a gente ficar com até alguns sentimentos mistos de deslumbre e de preocupação. Mesmo boas ideias, cercadas de boas intenções, podem acabar tendo um desenrolar problemático e por maiores que sejam as suas suspeitas, com ou sem chapéu de alumínio, não tem realmente como saber onde as coisas vão parar. Eu mesmo ainda estou ali formando os meus conceitos e opiniões sobre esse tipo de coisa, assim como a maioria das pessoas que tentam encarar esses assuntos com algum nível de sensatez. Eu entendo a importância de nós termos opções e do direito de privacidade, mesmo sendo uma pessoa que não se importa em compartilhar dados em troca de serviços de forma consciente. Se eu não exerço um direito da forma com que eu poderia exercer agora, não quer dizer que eu não vá querer fazer isso no futuro. Mais importante do que isso, não significa que qualquer um que queira não deve exercer o seu direito imediatamente. Eu não quero me tornar aquele tipo de pessoa pragmática que vai negando toda a evolução tecnológica conforme envelhece pelo simples fato de não conseguir compreender e conceber como as coisas funcionam e a forma de pensar das pessoas das novas gerações, ou simplesmente alguém que não concorda como algo é feito, mas eu também não quero ser aquele tipo de early adopter ingênuo que aceita tudo que é oferecido sem pensar duas vezes nas consequências. Por esse motivo é importante que tenhamos estruturas que nos permitam, sim, testar essas tecnologias novas, mas também mudar de ideia no meio do caminho sem ter nenhum tipo de backslash, aproveitando sempre o que tem de melhor em cada coisa. No fim das contas, tentar manter o equilíbrio é mais difícil do que parece, mas eu acho que vale a pena tentar. Se você quiser comentar aí quais são as suas impressões, a caixa de comentários abaixo do vídeo aqui está só esperando pelas suas palavras. Você se sentiria confortável em utilizar uma ferramenta como o Recall no seu computador? Se você tem interesse em saber para onde o Windows, o Linux e o macOS enviam seus dados assim que você começa a usar os sistemas operacionais, dá uma conferida nesse vídeo aqui do lado, onde a gente fez esse experimento para matar nossa curiosidade. Até a próxima!